Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas aquela noite mudou tudo. Foi no inverno de 2012. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho e, sem querer, acabei tomando um desvio para uma estrada secundária. A estrada era estreita e quase deserta, uma paisagem fria e vazia, coberta de neve. Estava bem tarde, a neblina espessa começava a cobrir tudo ao redor e a escuridão parecia se estender sem fim. O vento cortava como faca e o som do motor do meu carro era o único som que quebrava o silêncio. Eu não gostava de fazer longos trajetos à noite, mas o que me fez continuar foi a promessa de um atalho. Continuei dirigindo, mais por teimosia do que por necessidade. Mas então, algo estranho aconteceu. Eu percebi que não havia mais sinais de casas ou qualquer forma de vida. Só a estrada sinuosa e as árvores sombrias ao redor. Foi quando, no fim da estrada, eu vi uma casa. Uma casa velha, com uma aparência de abandono, mas com luzes acesas em algumas das janelas. Algo não estava certo ali, mas o que me deixou mais curioso foi a sensação de que aquela casa me observava, como se estivesse esperando por mim. Eu parei o carro. O vento parecia mais forte agora e a neve caía mais pesada. Senti uma estranha necessidade de sair do carro. Quando parei em frente à casa, pude ver que a porta estava ligeiramente entreaberta. Respirei fundo e, apesar do instinto gritar para eu ir embora, avancei. A porta rangeu ao ser empurrada. Dentro tudo estava coberto por uma poeira espessa, como se ninguém tivesse pisado ali por décadas. A casa cheirava a mofo e madeira velha, mas as luzes, essas luzes, elas estavam estranhamente brilhantes, como se ainda estivessem em uso. A casa estava vazia, exceto por um grande espelho em uma das paredes. A luz refletia nele de forma estranha, distorcendo minha imagem. Meu coração batia mais forte e eu me senti observado, embora não houvesse ninguém por perto. Chamei: "Oi, tem alguém aí?" Não obtive resposta. A sensação de frio aumentava. Não era o frio comum do inverno, mas algo profundo, algo mais antigo. Meus dedos começaram a formigar e a tensão na minha cabeça cresceu. Decidi explorar mais. Subi as escadas rangendo. Quando pisei no primeiro degrau, a luz do corredor apagou abruptamente. Fiquei parado, sem saber o que fazer, mas então, uma sombra gigantesca apareceu nas paredes. Não era só uma sombra qualquer, era uma forma humana, mas não tão humana assim. A figura parecia flutuar, e seus olhos brilham em um tom vermelho macabro. A risada foi o que me paralisou. Não era uma risada normal, mas algo distorcido, grotesco. A voz baixa que se seguiu me fez gelar de terror. "Você não deveria ter vindo aqui. Agora você é meu." A porta se fechou com um estalo horrível. Eu corri para a saída, mas a casa parecia ter se transformado. O corredor se esticava, as paredes se curvavam e os olhos nas sombras me observavam, se aproximando cada vez mais. Foi quando ouvi o som de algo, como se estivessem passos atrás de mim. Virei para olhar, mas não vi nada. Quando dei um passo à frente, uma mão fria tocou meu ombro. Não era humana, não era de nenhum ser que eu pudesse entender. Eu finalmente consegui sair da casa, mas o que vi ao redor não era mais a estrada deserta que eu conhecia. Era um caminho fechado por árvores que se moviam como se estivessem vivas. Eu estava preso. Aquela casa não era uma casa normal, e agora ela sabia meu nome. Eu tentei correr, mas as árvores ao meu redor pareciam se fechar, formando um labirinto sem saída. As raízes se entrelaçavam como serpentes e os galhos se estendiam em direção ao céu, curvando-se de forma antinatural. Algo não estava certo. Eu sabia que aquela floresta, ou o que quer que fosse, não era real. Respirei fundo e tentei lembrar o caminho que havia percorrido até ali. Mas quanto mais eu olhava ao redor, mais a paisagem parecia se distorcer. Eu podia ouvir os sussurros ao meu redor, como se as próprias árvores estivessem conversando entre si em uma língua que eu não podia entender. O vento uivava, não com o som normal do vento, mas com uma tonalidade baixa e vibrante, quase como uma voz tentando me chamar. Cada passo que eu dava parecia ecoar de maneira diferente, como se a própria terra estivesse viva. Eu olhei para trás, mas a casa havia sumido.
Não havia sinal dela, apenas as árvores agora com formas ainda mais grotescas, como se estivessem se transformando diante dos meus olhos. Eu comecei a correr, desesperado, tentando encontrar qualquer saída. Mas então, algo parou meu movimento. A sensação de ser observado voltou, mais intensa do que nunca. Um frio penetrante percorreu minha espinha. Eu não estava sozinho. Uma figura apareceu à minha frente. Uma silhueta indistinta, mas que tinha uma presença imensa. Não era humana, mas também não era completamente estranha. Seus olhos, se é que eram olhos, brilhavam com uma luz vermelha intensa, e sua forma oscilava como se estivesse distorcida pela neblina. Ele deu um passo à frente, e o som de seus passos reverberou como um trovão. A voz que emanou dele era profunda e arrastada, quase como se falasse através de um eco interminável. Você não entende, não é? A casa, a floresta, tudo, nós estamos juntos. Sempre estivemos. Agora você é parte disso. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. O medo me paralisava. O que ele disse não fazia sentido, mas a sensação de que algo antigo e terrível me observava era real. E aquela presença que se aproximava de mim estava começando a tomar forma, crescendo como uma sombra diante de uma luz. Você não pode fugir. Não mais. Eu dei mais um passo para trás, mas o chão sob meus pés começou a tremer. As raízes das árvores começaram a se mover, avançando em minha direção como se quisessem me prender. Eu me virei e corri sem olhar para trás, sem saber para onde estava indo. Só corria, tentando escapar daquela entidade, daquele pesadelo sem fim. Mas antes que eu pudesse dar mais 2 passos, uma mão fria agarrou meu tornozelo, puxando-me para baixo, para a terra que agora parecia viva. Eu gritei, mas o som foi abafado, engolido pela escuridão que tomava conta de tudo. E então, como um pesadelo que não tinha fim, a visão da casa apareceu novamente diante de mim, agora em ruínas, envolta por uma neblina densa. A porta estava aberta, esperando como se tivesse me atraído o tempo todo. A casa sabia meu nome, e agora, eu sabia que eu nunca conseguiria sair de lá. Você não deveria ter vindo aqui. Agora você é meu.